Sessão Chorumão. Bem-vindos à Sessão Chorumão, onde o filme te dá uma lição. Bem-vindos à década de 50, onde ocorria a Guerra Fria, e quando os Estados Unidos não estavam preocupadíssimos combatendo a ameaça comunista que eles acreditavam que a qualquer momento ia tomar o país por dentro, estavam realizando vídeos propagandísticos de como combater a delinquência juvenil. Esses vídeos de propaganda tentavam mostrar aos pais como cuidar dos seus filhos, desde ensinamentos moralistas e como se comportar na sociedade, até simplesmente mensagens de propaganda em favor da religião, como se fosse uma solução dos seus problemas. Provavelmente o filme que melhor retrata esse período de delinquência juvenil e rebeldia adolescente esteja no filme Juventude Transviada. Mas também temos filmes baita desconhecidos como este que vou analisar agora. Esse filme se chama The Violent Years de 1956. Esse filme, apesar de não ser dirigido por ele, o roteiro é escrito por Edward Davis Wood Jr., que a gente conhece mais queridamente como Ed Wood. Sim, o nosso diretor mais famoso de filmes ruins da década de 50, aquele que fez Plan 9 from Outer Space, um filme que eu já analisei nesse canal no quadro Diarreia Cinematográfica. Só que 3 anos antes dele realizar sua anti-obra-prima dos piores filmes já feitos na história do cinema, ele entraria de cabeça nessa onda de fazer filmes moralistas. Então, ele escreveu esse roteiro, The Violent Years, mas nunca recebeu crédito no próprio filme. Agradeço à internet que tenha nos revelado essa informação. Então vamos ver esse filme que Ed Wood nunca dirigiu. Começamos conhecendo a gangue de delinquentes juvenis, que na verdade são interpretadas por atrizes com mais de 20 anos de idade. E antes que vocês zoem o fato dela estar muito velha para interpretar uma adolescente, vamos lembrar que você provavelmente deve ser fã do Chaves, que interpretou uma criança de 8 anos de idade, tendo mais de 40 anos da cara e só parou quando estava com mais de 60 anos. As atrizes são quase todas desconhecidas, provavelmente a mais notória delas seja Jan Moorhead, de 21 anos de idade, que foi coelha da Playboy na capa de outubro de 1955, que na realidade é uma das piores capas de Playboy que eu já vi na minha vida. Bem, ainda bem que ela... O nome das delinquentes são Paula, Tejano, Geórgia, Phyllis e Geraldine. E aqui podemos ver como elas são delinquentes juvenis radicais, pois elas olham para esse quadro negro com valores morais escritos e olham com completo desprezo. Valores como boa cidadania, contenção, gentileza e lealdade. This is a story of violence. Não me diga! Radical. Começamos num julgamento de uma das delinquentes juvenis, onde um juiz está dando um esporro na irresponsabilidade dos pais. It now comes to light that both of you, over the past 18 years, have proven yourselves utterly incompetent in the most important responsibility given to a man and his wife. I refer to the bringing up of children. A mãe, intrigada pela situação atual, visto que ela diz que sempre deu quase tudo que a filha queria, está se perguntando onde é que ela errou em sua criação. Então o filme dá um flashback, onde começamos a história com Paula, Tejano, que pede a atenção da sua mãe, e gosto como a narrativa é bem sutil em mostrar como a mãe é negligente com sua filha. Got time to talk a minute? It's rather important. Good gracious, no. I'm an hour late already. Charity first and all that sort of thing, you know. Besides, what can be so important in your young life as to warrant my attention so drastically? Essa mãe, como podemos ver, é baita de uma babaca.
rica. Isso porque provavelmente ela é uma socialite de classe média que é uma filântropa que está altamente dedicada em dar dinheiro para a caridade, mas nunca dá uns trocados para a filha que alegou precisar de dinheiro para o encontro que ela vai fazer. Quando ela é negada esse dinheiro, ela resolve conseguir grana de outra forma. Ela chama suas amigas para formar uma gangue e parte para assaltar postos de gasolina. E para poder não levantar suspeitas de uma gangue que é feita só de mulheres, elas se vestem igual homens, com bonés e essas máscaras que lembram faroeste. Pelo visto, o fato delas terem cílios e traços obviamente femininos em seus rostos provavelmente não vão denunciar o fato de que elas são todas mulheres, né? These aren't kids. These are morons. Curiosamente, eles têm a descrição de como a gangue se vestia e até o carro que elas usaram para poder fugir de lá, mas nada é mencionado como elas pareciam ser mulheres. O que me faz pensar que esse frentista deve ter sérios problemas de visão, pois ele estava olhando para a cara delas o tempo todo. O que me faz pensar que esse frentista tem sérios problemas de visão e deveria visitar um oftalmologista. A gangue continua a aterrorizar a região e resolve assaltar um casal que está namorando na beira de uma estrada. Elas roubam o suéter de grife da mulher e roubam a carteira que contém apenas $11 e não se dão por satisfeitas. Well, maybe he's got more to offer than his money. What are you getting at? Big, strong, a little pretty maybe, but... Elas amarram a namorada do cara usando a saia dela e levam o cara no mato para... Sacanagem! Elas levaram o cara pro mato para cometer um dos crimes mais bárbaros possíveis. Se bem que uma das perpetradoras... Eu não falei nada. O crime choca a cidade de maneira tamanha que até a namorada dele foge gritando que nem uma roca. Em outro dia, a Paula vai visitar seu pai que trabalha na polícia e finge interesse nos crimes que ocorreram apenas para conseguir informação privilegiada para continuar cometendo assaltos e termina descobrindo que a polícia está fazendo vigília nos postos de gasolina que continuam abertos noite adentro. E isso obriga ela a ter que mudar o modus operandi do seu grupo. E também pede a descrição dos supostos assaltantes para saber se suas identidades estão seguras. What about the gas station affair? Is there anything new on that? Nothing you could call new. 4 young boys. Poxa, seu frentista, se o pessoal tivesse o mesmo nível de visão que você, todas as mulheres eram só colocar máscaras e bonés e nunca mais seriam reconhecidas como criminosas. Mas se bem que me faz pensar uma coisa, como é que essas mulheres que são de classe média, que teoricamente têm quase todo o dinheiro que podem ter, continuam fazendo crimes tão banais que só bandidinhos de terceira categoria deveriam ser capazes de fazer? It's the thrill that gets me. The thrill of the chase, maybe. E como elas não podem mais assaltar postos de gasolina, elas resolvem contactar uma mafiosa local para conseguir outro tipo de tarefa. What do you think about school? What are you driving at? I've got a connection that doesn't like schools. Most kids don't. We're not talking kid talk. It's worth a lot of money to a certain organization if certain damages are reported. Vandalizar salas de aula? Que tipo de organização gostaria de fazer uma coisa dessas? O clube do Bolinha? Why would anyone pay just to have schools wrecked? That's none of your business or mine. I have the connection. And besides, there'll be a great thrill behind this move. And don't worry if a few flags get destroyed in the process. Let's just say it's part of a well-organized foreign plan. Peraí! Estamos falando de um filme dos anos 50 em plena Guerra Fria? Falando de um plano estrangeiro para prejudicar o modo de vida americano? Sei muito bem que tipo de guria ela é. Comunista! À noite, elas arrombam a escola e começam a implantar o plano comunista e começam a botar para quebrar.
hate you. I wish this was your scrawny neck. E com direito à inspiração direta do Tommy Wiseau em fazer sua emblemática cena de quebra-quebra. I'll hate until the day I die. Radical. Isso é o comunismo! E esse estardalhaço todo obviamente chama a atenção da vizinhança, que chama a polícia para cima delas. E elas... Caramba! They're shooting back. Ah, não! Quem poderia imaginar que a polícia atira de volta quando toma tiro? Caramba! Essa mulher que foi surpreendida por essa revelação chocante termina levando chumbo, apesar de não parecer, pois não vejo sinal algum de ferimento. Paula se vinga matando esse policial e resolvem dar no pé, mas terminam perdendo mais uma integrante do grupo e só sobra a Paula e sua outra parceira para fugir dali de uma maneira bem nada convincente, pois subitamente os policiais ficaram com a pontaria dos Stormtroopers, permitindo elas fugirem, e elas fogem numa boa, nem tem perseguição nem nada. Paula vai cobrar o serviço radicalíssimo de quebrar a escola, só que a mafiosa se recusa a pagar devido à excessiva atenção chamada pela polícia e exige que elas saiam de lá, só que elas se recusam. Let's see how long you stay after I call the cops. Keep away from that phone. I killed a policeman tonight. I'm calling the police. Isso! Genial! Fala para uma assassina, confessa que você vai chamar a polícia para cima dela. Eu te garanto que o departamento médico lhe diria que tal ato lhe faria muito mal à saúde. Elas roubam dinheiro da mafiosa e saem de lá em busca de um carro usado para comprar para tentar fugir do estado. Mas antes que possam fazer isso, a polícia termina reconhecendo elas como as procuradas pelo assassinato da mafiosa e dão perseguição. E agora sim, a gente vai ter aquela perseguição que estava faltando para animar esse filme. Nada como literalmente quebrarem com suas expectativas. A Paula é a única sobrevivente dessa batida. Os pais ficam sabendo já que ela foi levada para um hospital e foi presa. Ela é levada para o julgamento que vimos no começo do filme e é sentenciada à prisão perpétua. E lá, o juiz passa os próximos 5 minutos dando lição de moral nos pais que foram descuidadas em deixarem ela virar uma delinquente juvenil. E as lições são bem costumeiras daquela época. Além do fato dos pais serem ausentes, eles davam dinheiro para as crianças, mas nunca davam a atenção moral e ensinavam como se comportar socialmente, o que acarretou nesse comportamento, além de... The baby, a girl, is well and healthy. My daughter, how is she? She died. Graças a Paula... Tá bom, já entendi a piada. Graças a Paula Tejando e aquele cara que foi criminalmente atacado segundo o jornal, ela se engravidou, deu à luz a uma bebê e morreu. Mas e aí, seu juiz? O que deveria ter sido feito para que casos de delinquência juvenis como a que vimos fossem evitados? The easiest way to bring this about is through a return to religion. If all people would join this back to God movement and train their children to respect the Ten Commandments or other moral laws laid down by all the great religions, we would soon bring delinquency under control. Olha, seu juiz, eu não quero muito entrar nesse quesito de crença, pois cada um tem o seu. Mas se religião fosse literalmente a solução de todos os problemas morais da humanidade, era para termos atingido o ápice na Idade Média.
Bem, assim era a sociedade americana dos anos 50, que acreditava que um pouco de religião misturado com lição de moral era o suficiente para acabar com a delinquência juvenil. Mas para ser um pouco justo com o filme, o juiz argumenta que os criminosos adolescentes podem realmente ser tão cruéis quanto os adultos e que merecem levar penas tão duras quanto os adultos, algo que aqui falta no Brasil. E assim o filme termina. E qual a lição de moral segundo Ed Wood? É que coloque seus filhos na igreja, senão eles irão virar delinquentes juvenis, irão assaltar, estuprar, matar e o pior de todos os crimes, irão virar agentes comunistas que irão vandalizar as escolas para atacar o modo de vida americano. E esse foi apenas mais um dos vários exemplos cômicos hoje em dia de como quase tudo que os jovens podiam ser influenciados poderia ser para ele virar um comunista ou então um delinquente juvenil. Você tinha que ser baita conservador para não ser mal visto pelos seus pais. Hoje em dia você pode encontrar vários desses vídeos da época e dar umas risadas de como qualquer coisa poderia tornar seus filhos ou um delinquente ou um baita agente comunista. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. That's communism! Isso foi fruto do macartismo, onde qualquer desvio da cartilha conservadora da época poderia ser encarado como um potencial comunista em construção e, por consequência, várias pessoas foram ostracizadas da vida pública, sejam atores, profissionais de vários tipos, entre várias outras organizações que eram mal vistas só por pregarem valores que eram diferentes daquilo que estavam acostumadas. Let's not call anyone a communist just because he happens to disagree with us. E este foi a década de 50, onde eram pregados valores cristãos e bons costumes, mas ainda assim eram vendidos revistas com esses tipos de imagem. Até a próxima!